A paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus por esse privilégio, esta oportunidade tão maravilhosa que esse Deus de amor e de misericórdia nos proporciona, onde todos nós, reunidos em nome de Jesus, como igreja, temos um propósito de cultuar, adorar, bendizer, exaltar, louvar o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E também é um momento onde desfrutamos do aprendizado da palavra do Senhor. E para isso, necessitamos da direção e clamamos a esse Deus que nos guie, nos direcione, para que através do estudo da sua palavra, o teu Santo Espírito possa estar elucidando aquilo que nós precisamos compreender. Dependemos única e exclusivamente do Senhor. E por isso, nós reconhecemos que precisamos dele e que dependemos dele. Em nome de Jesus, vamos então dar início a mais este estudo. Hoje estaremos tratando de um assunto que nos traz grandes ensinamentos, que é daquele encontro do mestre chamado Nicodemos com o grande mestre chamado Jesus Cristo. É sobre isso que nós estaremos tratando hoje. Quando Nicodemos tem uma resposta de Jesus, que ele diz que é necessário que ele venha nascer de novo. O que será que Nicodemos irá aprender com Jesus? E também que a palavra de Deus tem a nos ensinar através deste evento. Inicialmente, estaremos fazendo a leitura do texto contido no Evangelho de João, no capítulo 3, dos versículos de número 1 a 17, que nos diz: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, e se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido de carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é tudo que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes. Como creais, se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu,
senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O texto que acabamos de ler nos mostra que Nicodemos era membro do Sinédrio e fazia parte da nata ou da elite do judaísmo aristocrático. Nicodemos era um grande mestre em Israel, um erudito e profundo conhecedor das Escrituras, intérprete e doutor da lei, ocupando uma posição muito proeminente no meio do seu povo. Como fariseu, era comum que ele orasse 3 vezes ao dia, e cada uma de suas orações possuía 18 sub-orações. Portanto, ele era, sem dúvidas, um homem que orava muito. Mas o texto nos ensina que não é pelo fato de orar muitas vezes durante muito tempo que nos garante a entrada no reino dos céus. E também nem o fato de termos nascido numa família onde há várias gerações se vivem na igreja desde o nascimento, pois isso também não pode garantir um lugar no reino dos céus. Muito menos o fato de sermos muito conhecidos ou importantes no meio do povo religioso é que nos garante a entrada no reino de Deus. Nem mesmo o fato de conhecermos bem as Escrituras, ou ainda até de ensiná-las, isto também não nos garante a entrada no reino dos céus. Mas o texto, no versículo 2, nos mostra que Nicodemos, ele vai procurar se encontrar com Jesus durante a noite. E durante a noite Nicodemos vai à procura de Jesus para tentar elucidar as suas dúvidas. Talvez tenha feito isso durante esse período noturno para tentar evitar que as pessoas vissem alguém como ele, um grande mestre, alguém importante, indo aprender ou tirar dúvidas com outro mestre que, segundo o seu entendimento até então, embora fosse ali um proclamador da verdade de Deus, não era digno de tanta honra como se achava Nicodemos. E Nicodemos, ele vai durante a noite aprender com outro que não gozava de tanta erudição e reconhecimento como ele próprio dispunha. Para Nicodemos, não era fácil procurar Jesus, pois isso era talvez uma vergonha. Mas por fim, vai em busca de Jesus e faz isso à noite. E isso não é um fato comum. A cena mostra um grande erudito, influente e poderoso, cheio de pompa e orgulho, achando-se intocável e cheio de certezas, em busca de Jesus, um homem simples e humilde, que muitas vezes era olhado pelas pessoas de cima para baixo, como sendo alguém inferior. Talvez fosse esse o caso de Nicodemos em relação a Jesus. Pois, no versículo 2, verificamos que Nicodemos, ao se encontrar com Jesus, faz uma saudação portentosa, bonita, procurando realizar um ritual comum quando 2 eruditos ou mestres importantes se encontram, saudando-se mutuamente e tecendo elogios
calorosos, esperando da mesma maneira receber as mesmas saudações. Talvez fosse este o pensamento de Nicodemos, saudando ali dentro de uma ritualística, e esperava a recíproca na mesma intensidade da parte de Jesus. Era como se ele esperasse que Jesus lhe saudasse dizendo: ó grande Nicodemos, que bom, que alegria encontrar com você nesta oportunidade. Mas não é isso que Jesus faz. Jesus lhe saúda e responde com uma afirmação, conforme podemos ver no versículo 3, que nos diz: a isto respondeu Jesus: em verdade, te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então nós vemos aqui, inicialmente, Nicodemos procurando a Jesus e o saudando de uma forma até calorosa, mas com certeza querendo ser saudado na mesma proporção, o que não acontece. Mas vejamos e leamos o que nos narra o versículo 2. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. E esperava agora que recebesse uma saudação também, onde Jesus reconheceria os grandes atributos e os grandes feitos realizados pelo próprio Nicodemos. Mas no versículo 3, vamos ler mais uma vez, Jesus não responde da mesma forma, não o saúda, nem o cumprimenta da maneira que ele esperava. Jesus lhe faz uma afirmação e lhe diz, conforme a palavra do Senhor: a isto respondeu Jesus: em verdade, te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. É exatamente como se Jesus dissesse a Nicodemos: pare com esses elogios, Nicodemos. Eu sei o que estão por trás deles. Eu sei a razão por que você me procura. E não é para me elogiar, mas você quer saber algo. É com o intuito de descobrir algo que somente eu posso lhe dar, que somente eu tenho a oferecer. Pois não adianta de nada o seu conhecimento, sua posse, sua pose, suas conquistas, e nem quem você é ou pensa que é. Na verdade, você necessita de uma coisa, e eu lhe digo o que é. Você necessita nascer de novo. Senão, você não entrará no reino de Deus. E o versículo 4, nós podemos observar isso, que Nicodemos, ao ter essa afirmação da parte de Jesus, perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? E a resposta de Jesus no versículo 5 é a seguinte: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Jesus prossegue no versículo 6, dizendo a Nicodemos: não pense dessa forma, dessa maneira, você é um mestre, você parece que não compreende as coisas. O que é nascido de carne é carne. Vamos ler, versículo 6, o que é nascido de carne, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. É o que Jesus fala a Nicodemos. E Jesus está dizendo a ele: eu não estou falando nada daquilo que você está pensando. Eu estou falando das coisas da alma, Nicodemos. Nicodemos, você sabe de onde vem o vento e para onde vai? É o que nos diz o versículo número 8. Jesus prossegue dizendo: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto?
É como se Jesus estivesse dizendo a Nicodemos: você não sabe de onde vem nem para onde vai o vento, mas quando o vento corre, nós o sentimos e podemos perceber a sua existência. E depois, no versículo de número 10, Jesus diz a Nicodemos com sinceridade: tu és mestre em Israel e não compreende estas coisas? Olha só o que Jesus está falando a Nicodemos. Tu és mestre em Israel e não compreende estas coisas? Será que Jesus, muitas vezes, também não poderia estar perguntando para mim, para você, a respeito daquilo que Ele tem nos ensinado e que era nosso dever conhecermos até com certa profundidade? E se Ele perguntasse para mim, para você, nesta ocasião, como perguntou a Nicodemos: tu és mestre em Israel e não compreende estas coisas? De que vale o título de mestre que você possui se você não sabe as respostas mais importantes, sobretudo daquilo que é necessário fazer e ser para entrar no reino dos céus? Mas no versículo 11, Jesus prossegue dizendo, porque ele não compreendia. Jesus diz: em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Muitas pessoas não aceitam aquilo que a palavra de Deus nos revela, aquilo que a palavra de Deus mostra, aquilo que a palavra de Deus exatamente diz para todos nós. As pessoas simplesmente não aceitam. Mas no versículo 12, prossegue dizendo: se tratando de coisas terrenas, não me credes. Como crereis se vos falar das celestiais? Nicodemos agora começa a ver que está diante da majestade do Deus vivo, o Filho de Deus, porque o texto nos mostra no versículo 13: ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está nos céus. E ainda prossegue a palavra do Senhor, do versículo 14, que nos narra o seguinte: e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Isso nos remete, meus irmãos, ao livro de Números. Vamos à leitura do livro de Números, capítulo de número 21, que nos mostra da ocorrência daquilo que Jesus está dizendo a Nicodemos nesta oportunidade. Vamos lá, a leitura da palavra de Deus, livro de Números, capítulo 21, vamos ler do versículo 4 até o 9, que nos diz: então partiram do monte Hor, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: porque nos fizeste subir do Egito, para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água, e a nossa alma tem fastio deste pão vil? Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora, ao Senhor, que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo, e disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste,
E será que todo mordido que a mirar viverá? Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Esta passagem nos mostra que Jesus se fez pecado por nós. E todo o que for mordido, portanto, se refere a todos os pecadores, ao olharem para a cobra ou a serpente de bronze que estava levantada ali naquele monte, embora com as dores, ao observarem, ao olharem para a serpente de bronze que estava levantada, representando Jesus Cristo, que seria levantado na cruz, eram curados, eram sarados. E nisso, Jesus nos mostra, com sua reflexão, ou sua fala para Nicodemos, quando toca neste assunto tão importante, e que vai ter um desfecho de maneira conclusiva na vida de Nicodemos, e também serve para nós até nossos dias, nos mostra, então, este versículo número 14, vamos ler mais uma vez. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Jesus estava dizendo a Nicodemos: eu vou ser levantado na cruz, Nicodemos. E quando for levantado, olhe para mim, pois em mim há perdão e cura para o pecado. A solução para o veneno que te mordeu, que é o pecado, e que está matando, pouco a pouco, a tantas pessoas. E, portanto, compreenda, Nicodemos, que para entrar no reino dos céus, para estar no reino de Deus, é necessário que você olhe para mim. E agora, no versículo 16 e 17, Jesus arremata, dizendo a Nicodemos: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus estava dizendo a Nicodemos: Nicodemos, Deus ama você, Nicodemos. E Deus também ama todos os homens deste mundo. Por isso, é necessário que, quando eu for levantado na cruz do Calvário, as pessoas olhem para mim, e você também deve fazer isso, Nicodemos, e ver que ali está a solução, está a cura para todos os problemas. Por isso, Jesus afirma que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E agora Nicodemos começa então a compreender o significado do seu questionamento e daquilo que Jesus havia lhe proporcionado, que era necessário que Nicodemos nascesse de novo. E isso não significava voltar a nascer novamente da sua mãe, mas que era necessário nascer da água e do Espírito, nascer verdadeiramente um novo nascimento que vem de Deus por meio do Espírito. Jesus estava declarando a Nicodemos: Nicodemos, quando eu for levantado na cruz e você olhar para mim, você saberá que poderá não apenas ver o reino de Deus, mas que vai poder adentrar neste reino maravilhoso de justiça e de paz, com um corpo ressurreto, glorioso, no meu reino, onde permanecerá para todo sempre na presença do Deus Todo-Poderoso. Jesus estava dizendo a Nicodemos: Nicodemos, se despoje de tudo aquilo que você acha necessário para entrar no reino dos céus, porque o principal
é que olhemos para Jesus e compreendamos a mensagem da cruz, que nos diz, no versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olhemos para Jesus, continuemos olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Por isso, a Igreja Reunida pode declarar mais uma vez que é amada por esse Deus maravilhoso e que crê e professa o testemunho que Jesus morreu por nós e ressuscitou, nos dando vida e vida em abundância, nos reconciliando com Deus. Por isso, novas criaturas nós somos, pela misericórdia e pelo amor desse Deus tão bom. E assim, olhemos para Jesus e continuemos firmes. E como igreja, nós declaramos a cada dia: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Cremos no Senhor, cremos na sua palavra, cremos no seu testemunho e cremos que breve, muito breve, Ele virá. E a esse Deus seja toda a honra, toda a glória, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.